Programas acontecerão sempre às terças e quintas. Nessa quinta-feira já teremos aí mais uma edição inédita e reprises aqui durante a programação da Rádio PH. Para você saber os horários das reprises, você pode consultar o nosso site phradio.com.br. Também nós traremos as versões em podcast no site da rádio e nas redes sociais. Gente, daqui a pouquinho tem mais uma estreia aqui na Rádio PH. Não vou contar. A Rádio PH, a rádio que toca palhoça, criou um programa que cabe todo mundo. O Balaio, o programa mais baita do rádio, que rola de segunda a sexta em áudio e vídeo. Chique isso, não? O Balaio, conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6. E pra encher bem a sua paciência, tem reprises às 8 da manhã e às 10 da noite. Sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o Balaio é nosso, palhocense, e é um programa exclusivo aqui da Rádio PH, a rádio que toca palhoça. A rádio que toca palhoça e vai começar. Papo furado, briga de vizinho, fofoca e tudo que acontece em Palhoça. A partir de agora, programa O Balaio. O Balaio, prepare-se para ouvir. Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais uma edição do nosso programa, do seu Balaio, aqui pela Rádio PH. Já estamos com a mesa posta e os convidados, né, já estão aqui conosco. Na verdade, um convidado muito especial que vale por muitos convidados. Uma salva de palmas para João do Jornal. Muito boa tarde, boa noite já. É sempre uma confusão, né? São agora 6 horas e 3 minutos, né? Que me perdoem o pessoal da reprise. 6h03 agora, e a gente às vezes não sabe dizer se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas vamos boa tarde, boa noite para todos. Alexandre aqui na mesa, boa tarde para você, boa noite. Bom fim de tarde, feliz terça-feira, Duran, Nelson, meu querido. Pai João, que bom estar aqui, cara. A gente esperou e pensou bastante nesse momento contigo, e que bom que estás com a gente aqui nessa mesa. Edmilson, boa tarde. Boa tarde, Balaio, boa tarde, Rádio PH, boa tarde a todos da bancada, especialmente ao nosso ilustre mestre João do Jornal. Ele merece. Nem tanto. Nelson, boa tarde, Nelson. Boa tarde, Duran, Joãozinho, sou teu fã, rapaz. Edmilson, Alexandre do Jornal? Boa, gosto. Da rádio. É assim, da rádio. João, com a palavra você. Boa tarde. O que dizer? Não dizer? Eis a questão. Eis a questão. Não, é que é um prazer para mim enorme estar aqui com vocês, especialmente o meu filho, o meu colunista preferido aqui, e vocês dois, que a gente já trabalhou junto lá no Snoopy, então já estamos em casa. Isso aí, patrão. Estamos perto de um do outro já há muito tempo, então é muito gostoso estar aqui. Que maravilha, nós nos sentimos lisonjeados, né, pela tua presença aqui, João, e espero que você traga aí pra gente histórias fantasmagóricas, né, causos e contos, né, para nossa audiência aqui do Balaio. Mas ele já está nesse momento com a coceirinha na mão, coceirinha de jornalista, né? É na mão, né? Coceirinha de jornalista é na mão. Né? Para trazer uma informação importante aqui para a gente abrir o nosso Balaio de hoje. Então, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação para quem não conhece, é que algum dos nossos ouvintes, né, não conhece o João José da Silva. Ele é memorialista, escritor, jornalista aqui na cidade de Palhoça. Escreveu peças de teatro, 9 livros, alguns de poesia, crônicas, um romance, e acaba também hoje sendo um dos guardiões da memória da cidade. Isso porque, queridos, Palhoça não tem um costume de guardar a sua memória, não há um espaço ainda, me parece que isso está prestes a mudar, Edmilson, para a gente guardar um pouquinho da nossa história açoriana, a nossa história dos nossos
pais, dos nossos avós, e isso acaba ficando na mão de alguns abnegados. Tivemos o seu Claudir Silveira, que fez isso de uma forma brilhante, e hoje a gente considera que em Palhoça o guardião dessa memória é você, meu pai. Como que é guardar todo esse arcabouço de informações em livros, em jornais antigos, livros e fotos? Eu acho que no momento talvez não seja aquela importante para o público de hoje, mas para o futuro eu acho que o meu trabalho vai deixar um legado legal, né? Eu tenho hoje algo em torno de 1 milhão de fotos, né? Que graciosamente a família do seu Gedalvo Passos me colocou como guardião desse acervo. Esse está lá em casa. A hora que nós tivermos a nossa Casa de Cultura, eu pretendo ter uma sala na Casa de Cultura onde essas fotos vão ser colocadas através de computador e as pessoas vão poder pesquisar ali. Quem que tem no mundo de hoje 1 milhão de fotos? Não é? O senhor merece o Guinness, hein? Merece o Guinness. Vamos consultar o Guinness. Eu acho que aqui em Palhoça bem pouca gente tem isso, né? Mesmo porque o acervo do seu Gedalvo e dos filhos é uma coisa fantástica, né? Traz até 2010, por aí, 2011. Conta pra gente como que chegou pro Jornal Palhocense, mais especificamente para ti, esse material. O seu Gedalvo me chamou um dia e ele já tinha conversado com os filhos e tinha a ideia de deixar esse acervo com alguém que fosse cuidar, né? Porque, na verdade, o acervo estava tudo em filmes, aqueles antigos negativos, filmes, né? Negativos, né? E aquilo ia se deteriorar com o tempo, né? E já tinha muita coisa que já estava. Então, eu fiz uma máquina caseira, eu e o meu outro filho, o Davi, nós fizemos uma máquina caseira onde nós começamos a digitalizar, né? essas fotos, né? Fotos de casamento, de batizados, fotos antigas das casas de Palhoça. Tem foto de velório, é verdade que as pessoas faziam fotos assim, de velório das pessoas mortas? Eu tenho uma foto super interessante, cara, que é uma foto do furadinho. O caixão era uma casinha de, vamos dizer, de 5x5, mais ou menos. O povo todo todo o povo, os vizinhos e tal, da comunidade no terreiro da casa, o caixão nessa posição na parede. Em pé, quase em pé, sabe? E 3 patinhos passando no meio da multidão. Olha só. O que esses patinhos foram se despedir do morto? E o corpo ficava assim na diagonal? Não, nesse mais caso levantado. Eles ficavam mais levantados, né? Eles deixavam o morto... Não muito morto. Para o pessoal visualizar claro, tinha a casa pequena, né? Não cabia todo mundo em casa, então eles traziam o terreiro, entendeu? E para não deixar o caixão, de repente, no chão, eles colocavam meio que inclinado. Ele não estava totalmente em pé, ele era inclinado, né? Agora, uma das tuas crônicas fala que o velório, ele era um momento de que os jovens, principalmente, se engraçavam muito, gostavam até desse momento, porque era um encontro, assim, como era? Era uma festa, né? Na verdade, eu tinha um tio, o nome dele era Naro. A gente ria a noite toda, porque ele, quando eu era guri, ele contava piada a noite toda, sabe? Se tinha um velório no Autoririu, vai, então eu vou também. E cachaça? E cachaça. Era sagrado. As pessoas marcavam o encontro no velório? Não, porque a comunidade, né, o Autoririu, por exemplo... Não tinha muito o que fazer, não então tinha muita gente, um evento. Não tinha, a vida ainda não existia naquela época? Então também, quando todo mundo se conhecia, hoje não é mais assim, mas todo mundo se conhecia. Então morria alguém, todo mundo ia ao velório. Ia ao velório e ninguém enterrava ninguém antes das 24 horas, porque as pessoas tinham medo de acordar debaixo da terra. Então isso era sagrado, né? 24 horas depois que a pessoa ia. Então, isso, medo de fantasmas? Tinha velório à noite. Tinha medo de fantasmas, estava o público? Não, o fantasma antes do advento da luz elétrica era comum aqui na Palhoça existir, né? Ali no Morro do Gole, por exemplo, muita gente se cagou todo. Porque há registros. Porque viu um caixão.
Mas, João, você relata desse fantasma aí, tem um fantasma da ponte também, né? Tem essa ponte de pedra aqui, perto da casa do deputado Nazareno. Aham. Tu não vai me botar medo nessas coisas aí, cara. Conta-se que nos anos 60, era visto uma pessoa de branco em cima da ponte. Na época a ponte não era côncava, não era elevada como é hoje. Era uma ponte reta. E todo mundo não passava ali perto de meia-noite e ninguém passava ali naquela ponte. Até que se descobriu que era um cara que tinha viuvado há pouco tempo e estava namorando uma empregada doméstica que trabalhava nessas mediações. À noite, quase no tipo meia-noite, eles se encontravam ali na ponte, faziam o que tinham que fazer. E levou muito tempo para o povo descobrir que não era fantasma, era o cara, era um casal que se encontrava ali à noite. João, agora me diz uma coisa, você já viu, ou você só ouviu falar de fantasmas? Você já viu fantasma aqui, alguma coisa parecida com isso, aqui em Palhoça, nos seus anos de vida? Quando não tinha, eu me considero um privilegiado porque a minha geração não tinha luz, não tinha nada do que nós temos hoje, né? Principalmente essa tecnologia. Então, se via fantasma por causa da falta de luz, sabe? A Pinheira, por exemplo, é tradicional a história da Luge da praia. Luge porque é luz, né? Luge porque o açoriano fala luge. Seria luge. A Luge da praia era uma bola de fogo que saía lá mais ou menos de onde é hoje a Ponta dos Papagaios, vinha por aquele Maciambu todo ali e se colocava lá para o lado da Guarda do Embaú. E era uns diziam que era Boitatá, né? Sim. Na época tinha as histórias do Boitatá. Muita gente via, né? Que era simplesmente uma bola de fogo. Isso acontece muito em cemitério, por causa dos gases, né? E lá na Pinheira se cansou de ver essa luz, né? Hoje pode ser um helicóptero, pode ser qualquer coisa assim. Mas depois da luz elétrica, a luz também não apareceu mais lá na Ainda Pinheira. Resgatando essa história do fantasma da ponte, que fica aqui do ladinho da casa do nosso deputado estadual Nazareno, eu gostaria de perguntar para o nosso deputado Nazareno Martins, tu é dessa época? Tu viu isso, Nazareno? Tu acompanhou esse fenômeno? Cara, eu queria dizer uma coisa pra você, tá, João? Tu me bota medo a vida toda, cara. Não é só desses fantasmas, tá? Mas nesse momento aí que o João veio resgatar, esse fantasma morava na Coloninha, tá? Agora, pra frente, né? É que eu tô morando aqui e o único fantasma que eu vejo às vezes, cara... Quem é? É você, Alexandre, que você de vez em quando pega no meu pé, cara. Ou deve ser alguém que trabalha na prefeitura e que tu conhece que é fantasma. Olha, aqui não tem de estar. Um abraço para todos vocês aqui da bancada. Eu conheço uns ali, hein? Eu conheço. Ô, João, agora me diz uma coisa. Você teve uma época também da tua vida que você andava assim meio como um fantasma, andava de preto, gostava de usar um capotão. Eu lembro que você contou uma vez essa história aí. Como é que foi isso aí? Como é que quando eu até épocas da juventude até eu lançar meu primeiro livro, até ter o Snoopy. Eu coloquei o Snoopy em 1986. Durante quantas edições? 17 anos fazendo festival de música. 16. 2 anos não teve nada, era um x-salada normal, que eu fui pro mato pegar árvore, derrubar árvore e... Para quem não sabe, o Snoopy ficava ali no Alto Aririu, no Alto Aririu, né? Na geral ali, né? O prédio ainda existe, né, João? Hã? O prédio ainda existe. O que funciona? Não mais? Não, hoje não. Só a rampa. A rampa ainda está lá. A rampa ainda está lá. A rampa ainda está lá. Pavimentada, mas está lá. Isso. Mas aí, né, Duran, me aconteceu o seguinte, logo depois de eu ter o Snoopy eu lancei o meu primeiro livro, que foi Dois Tempos Poesia, em parceria com o meu grande amigo Odilon Agenor da Silva. Está nos ouvindo, inclusive, abraço, Odilon. E eu não era conhecido, porque quando eu lancei um livro, eu fui convidado para escrever uma coluna, que foi a coluna Boca Maldita,
no jornal O Expresso, do saudoso, um grande amigo, o Cláudio Cardoso, que era lá de Florianópolis, o Calão, e que veio para Santo Amaro botar um jornal de Santo Amaro. Me convidou para ser colunista de Palhoça. Mas como que eu ia chegar e começar a escrever se ninguém me conhecia? Eu não era frequentador do clube, eu não vivia muito a Palhoça na época, né? Então eu decidi usar capa, tipo aqueles cowboy americano, e chapéu. Criasse um personagem. Eu criei um personagem. E daí, onde eu chegava, aquele maluco, o João do Jornal. Daí pegou o João do Jornal, Eu usei isso mais ou menos uns 8 anos, 7 anos. O teu carro também não era muito comum, né? Não, eu tinha um MP Laffer, né? Sim, eu lembro dessa época. Eu tinha um MP Laffer, que era um carro com dois... Esse é carro de Playboy, só. Carro de Playboy. Sabe quanto é que vale hoje um carrinho daquele? 70, 60 mil reais. Aí, ó. Na época era um Fusca, né? Na verdade, por dentro era um Fusca, mas era um carro de fibra. Aí. E às vezes aquele carro ficava sem com a chave, às vezes sumia, desaparecia, aparecia em outro local. Era um meio fantasmagórico também. Se contar a história daquele carro, era... Mas dava resultado... Ô, João, e dava resultado com as gatinhas, teu personagem? Porque devia ser uma coisa... duas coisas, né? O carro naturalmente chamava atenção, né? Eu era bonito, né? Hoje eu não estou tanto. Mas a gente é meio parecido, né, pai? Eu me olho e me vejo. Eu te olho e me vejo. Ô, João, ontem a gente comentou aqui na bancada uma história que tu já tinha me falado nos bastidores, sobre a contratação do Racionais MC, que ele quase não subiu no palco. Conta pra gente. Porque, na realidade, foi um pessoal de Florianópolis, que é uma associação de negros, né? Que trouxeram esse pessoal para cá, Racionais. E me pediram para ceder o Snoopy e tal, e é claro que eu topei. Só que chegou na hora, os caras não tinham dinheiro para pagar o cachê do Johnny. Aí é pisada, tá ligado? Daí eu tive que assumir a bronca e ver... E conversar com eles para convencer também que entrassem, porque o pessoal estava na expectativa, que já era 2h pouco da manhã. Senão eles iam quebrar tudo, né? O pessoal ia quebrar tudo, porque não era só o MC, ele não trouxe... É um grupo aí nosso, lá das quebradas de São Paulo, tá ele não trazia só um público só daqui, né? O nosso pessoal que a gente já conhecia. Trazia gente totalmente diferente, era um público totalmente diferente. E ameaçaram quebrar tudo tal, se não tivesse show. Daí, para não passar por essa, eu assumi a bronca e aconteceu o show lá com mais de 1.000 pessoas. No Snoopy você assumiu um bocado de broncas, né, João? Eu lembro de algumas histórias aqui que eu vou te contar. Esse é o programa O Balaio, estamos ao vivo aqui no nosso estúdio multimídia da Rádio PH hoje. É um prazer enorme recebendo aqui o João do Jornal, pai do Alexandre, né? Tio do Nelson, primo do Edmilson, né? Enfim. Bom, eu quero fazer um convite para a galera que está, para a nossa audiência, né? O pessoal que está nos ouvindo agora, manda um recado para a gente aqui através do nosso WhatsApp, que é o 2012-8336. Um alô aqui pro Lira do Vale, né, que está aqui com a gente, também mandando um alô aqui para a Aline, que fala do Morro das Pedras, mas ela diz aqui que é palhocense de coração, ou seja, nós temos palhocenses em todas as partes desse planeta, inclusive no Morro das Pedras, né? E também um super abraço aqui para o nosso ouvinte que mandou um alô aqui. Boa tarde, gostaria de mandar aquele abraço para o pessoal da turma do Balaio de Gatos, ele coloca aqui, de Gatos, e gostaria que mandassem aquele abraço para o pessoal da Secretaria de Obras, o Anderson, que está aqui com a gente, prestigiando, já é sócio de carteirinha aqui do nosso... Que legal, agora eu vou me dar bem. Balaio. A gente também... Posso dar o nome da minha rua para o Anderson? Nós temos aqui, é só jabá direto, né? Nós temos aqui também, gostaria de mandar um abraço aqui para o amigo João, né? Amigo da escola, grande escritor palhocense. Parabéns, meu amigo, muito sucesso em sua vida. E não mandou aqui o nome, infelizmente, né? Mas está aí o amigo de escola do João participando.
Eu tenho também o Coronel Jacob Quint, também está conosco, mandando um abraço para o nosso entrevistado de hoje. A Aline Martins, que está se recuperando lá de uma quimioterapia, acompanhada da Rádio PH, ouvindo a gente e rindo bastante também com as histórias aqui do Balaio. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente vai tomar uma aguinha. Já já a gente tá de volta, então não saia daí. Aqui na PH, programa O Balaio. Volta já. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a Rádio que Toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store e Apple Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Esse é o programa O Balaio. Muito bem, estamos de volta com mais uma edição, aliás, com a segunda parte aqui do nosso programa O Balaio. Essa é a segunda edição e eu trago uma informação importante. Saiu uma pesquisa agora que o rendimento médio do brasileiro caiu 3,4%. Novidades, né? João, como é que era a vida há 20 ou 30 anos atrás aqui em Palhoça? Era mais tranquilo, era mais fácil, o custo de vida era bacana. O pessoal tinha mais dinheiro para sair na noite e curtir uma balada no Snoopy do que tem dinheiro hoje? Como é que era isso aí? Eu acho que até certo ponto sim, mas hoje é mais fácil ganhar dinheiro. Na época não era tanto, sabe? Tu tinha que te esforçar muito para ter dinheiro no bolso, né? E que os empregos também não eram, né? Quem não tinha uma função ou não tinha um curso superior, um trabalho de curso superior, ganhava pouco, né? Aqui na nossa região, muita gente era empregada nas cerâmicas, né? E tinha a cerâmica do seu Ari Silveira, tinha a cerâmica do seu Loso, tinha a tapuia, sabe? Eu mesmo sou oleiro, eu comecei minha vida como oleiro. Sério, João? Essa parte eu não sabia aí. Não, você metia literalmente a mão na massa. A mão na massa, no tijolo. Ainda fazia tijolo de comum. Naquela cena de Ghost, em que ele chega, né, o espírito, o fantasma, chega por trás. Tipo de tijolo. Não. É tijolo. É tijolo, não era vazio. Era tijolo, tá. Tijolo comum, nem era tijolo de furo, porque não era feita a máquina. Era aquele tijolo maciço. Isso. Tá certo. Só para completar aqui a informação, o rendimento médio do brasileiro caiu 3,4%. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com essa queda recorde, né? Um valor médio aí de R$ 2.292 em 2019, atingiu aí, né, uma queda de, agora no ano passado, em 2020, caiu aí para R$ 2.213, né? É a renda média do brasileiro. Isso dados do ano passado, o ano da pandemia. O IBGE sempre trabalha, né? Faz a pesquisa durante um ano, depois no ano seguinte ele traz essa informação. E é evidente que alguns setores sofreram muito mais, como de serviço, turismo. Hoje pela manhã a Rádio PH entrevistava o secretário de turismo, o Júnior Seco, e falava sobre o potencial, né, que se espera para essa temporada de verão. Se a gente falando do passado, queria que tu falasse um pouco para a gente também como era esse contato da cidade com o ambiente de praia, por exemplo. Eu lembro da minha avó, a Dindinha, tua mãe, e usava-se inclusive como xingamento, vai pra praia, porque não era um ambiente para se ir, não era um local que a gente ia por diversão. Vocês iam à praia ou só ia para pescar siri? Além de pescar siri, já na minha época a gente lotava um caminhão no alto no Aririú, no sábado. Uma boia de caminhão. Um boia de caminhão e tudo. Coca ou de jereré? Não, como é que é? De facão. O facho é de facão. Ah, é? Geralmente um furadinho na barra. Né?
E a praia, as praias mais visitadas nossas eram o Pontal, sabe? O Tumé e a Ponta de Baixo. Não Eram tem as nada a ver três com a música do praias- Tim Maia do Leme ao Pontal, né? Não A é. Ponta de Baixo, é isso, Leme. é isso É a aí, né? criação. Hã? Aquela música inspirou, inclusive, o Pontal, aquela música do Tim Maia, do Leme ao Pontal. Não foi isso aí? Ele fez Do aqui. Leme É, ao não Pontal. foi? E onde é que é o Leme? Então, O Leme? Oi? ela Porque o Pontal a gente tem. Uma rua no lado da rua do Nelson ali, que precisa da reforma ali do Pontilhão, entendeu? Mas Ali é então o Leme. Pinheiro e Guarda do Embaú não era a praia de vocês? Não, não era a nossa praia. Até por causa da distância, se reunia todos a gurizada e as famílias e lotavam geralmente uma caçamba do seu Valmor, Schwinde, pai do Valmir? nosso ex-vice-prefeito Valmir Schwinde, e o outro lá da tia, que tinha olaria lá, que tinha caminhão também, a gente lotava e ia todo mundo para a praia, né? Todo mundo com aqueles calçados. farofa pronta. Farofa Algum dia, pronta. algum dia perderam alguém no caminhão? Não, cachorro de não, ambulância? nada. E a Pinheiro e a Guarda ficavam muito distantes da gente, né? Era uma realidade que há bem pouco tempo que começou essa coisa de turismo na Guarda e não faz tanto tempo assim, por exemplo, que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer evento na praia na época que o Paulo foi prefeito de 89 a 92, e foi pelas primeiras vezes é que teve um evento na praia, sabe? Na Guarda do Embaú, né? Um dia eu até fiquei com o meu carro dentro do rio não do Rio da Almada, mas do riozinho lá do falecido espanhol, indo para Pinheira, né? Saindo da Praia do Sonho que tinha feito. Acho que essa me contaste uma vez, a ponta do papagaio. Fiquei com o meu MPLAF dentro da água. Ô, João, Tava sozinho? Não estava sozinho. Não- Molhou a menina. Quantas? Nada, rapaz, só acho que eu cabia empurrar uma, o né? caminhão ainda. MPLA só cabia uma menina, Me ajudou, né? Tá ajudou. certo. Ô, João, e hoje, na tua opinião, vendo aí as praias, o grande potencial turístico que tem a Pinheira, a Guarda, enfim, hoje nós já atingimos o ápice ou tem mais para crescer? Falta alguma coisa? Eu acho que podia crescer, mas nós não temos estrutura para mais. Eu, por exemplo... Está desordenado esse crescimento aí, na tua opinião? Está muito desordenado. Eu, quando... Pode me criticar quem quiser, mas eu não na época, não era a favor do asfaltamento ou do calçamento da via principal. da via principal que dá acesso à Pinheira, sabe? Porque tu bota todo mundo dentro de um coisa e tu não tem estrutura, tá? Tu não tem esgoto, tu não tem... Então, quer dizer, tu vai... E hoje, tem esgoto? Mas inclusive... Não, ainda não. Inclusive, o romance, né, um dos teus livros, é ambientado nesse sistema de um pescador que se vê pressionado para vender a própria casinha para essa exploração imobiliária. Como é que tu vê isso ainda? Porque um dos traços ainda da nossa cultura é a pesca artesanal, né? É uma das poucas coisas, em alguns lugares se preservou o rancho, né? Na Pinheira já está morrendo um pouco isso também. Mas há 20 anos atrás tinha bastante, né? Bastante rancho de canoa, né? E hoje a gente tem um número interessante de pescadores que está passando de pai para filho na região da Pinheira e Guarda do Embaú, ali Praia de Sonho. Tem bastante gente vivendo da pesca. Pesca lá Ô, João, cocoroca ou papaterra? Cocoroca. Cocoroca. Qual é a diferença? Cardozinho, o que ele mais gosta é o Cardoso. cardoso. Aquele Assim, cardozinho frito bem com farinha. torradinho, bem Que fritinho. vocês conhecem como E o limão sardinha. galego? Sardinha. Mas Não, eu eu- conheço eu- como cardozinho, na época, né? Ou então charuto, Aham. ou pingulão. E na tuas Pingo. Com pirão d'água, Pingulão, com pingulão, pirão é o que o d'água. açoriano chamava. Com pirão Agora- d'água. Com pirão d'água. Agora, Com como pirão o d'água. jornal... Pingulão, Dran? nas tuas... Já comeu um pingulão? Pingulão? Pingulão é a mesma Não sardinha. tá na memória. Não, isso é coisa dos antigos. Agora, Pingulão. nas tuas colunas da Boca Maldita, em 32 anos de jornalismo, tu fizeste já também várias denúncias, muitos robalos apareceram ali pelas colunas. Teve uma época que sofrias também até com perseguições e ameaças de morte. Como é que era essa época? Eu tive muito processo, né? Até porque jornalismo na Palhoça, né? Na época, teve alguma coisa antes de mim, mas bem pouco. Nenhum jornal durou mais de que um ano e meio aqui na Palhoça, né? Então, quando a gente começou a escrever Boca Maldita e precisava ser conhecido também e reconhecido, eu passei a pegar bastante no pé dos políticos da cidade, né? Eu fiz muita denúncia
E eu sou o primeiro palhocense a fazer um político devolver dinheiro, para vocês terem dinheiro. Eles foram condenados a devolver, na época, 17 mil reais de extraordinárias. Vai falar quem é, não? Não, ainda estão tudo aí, né? Deixa Eles quieto. podem me Mas ainda pegar na continuam rua roubando? porque eu não consigo mais correr. Eu estou com um problema na perna, não consigo correr. Ô, João, Na época, muitos corriam atrás de mim e eu Sério? corria mais do que eles. Mas aí agora não dá mais, né? tá certo. ô, João, aqui para a bancada do balaio. Quem representa essa palavra para ti? Paulo Vidal. Ah, um grande amigo. Um grande cara. Sério, Grande querido, cara. tem saudade de ti, daqui de cima eu te vejo. Não, eu acho que eu comecei a fazer jornal incentivado por ele, né? Porque depois de eu trabalhar no antigo Expresso, eu e o Luiz Guedert, o Luiz da Regional, colocamos o jornal junto, porque é o jornal regional Tô sabendo em dessa. Santa Amaro da Imperatriz. Corajoso. E ele ficava lá em Santo Amaro e eu vinha para Palhoça. Só que daí veio a eleição e o Luizinho botou 22 fotos dele, ele era candidato a vereador, botou 22 fotos dele no jornal. Que arrebentou. Daí eu disse, não, mas ô Luiz, daí a gente até que entendeu um pouquinho ali. Daí ele disse, então vamos fazer o seguinte, tu vai... Ele era contador, abriu a empresa para mim, como palhocense, e ele ficou com o regional em Santo Amaro. E assim a gente sobrevive até hoje, estamos nessa historinha até hoje. Ele lá na dele, graças a Deus, ele se Um deu abraço bem. pro Luizinho, Um, a gente admira um o abraço para trabalho dele ele, é um grande cara. Tem certeza? É verdade. Verdade ou não é, Zé? Agora, antes, talvez eu acho que até antes de vocês estarem, talvez já estivessem começando na rádio, o pai ele foi um dos donos de uma rádio pirata aqui na cidade de Palhoça. Tamanha era a vontade que Palhoça tivesse uma rádio. Tá vendo, Dura? Então, a gente tem aqui, né? Agora, claro, já passou os 5 anos, o crime já prescreveu, não tem mais problema com isso. Faz 30. Vai por aí. Mas conta pra Mais gente como 30. é que era essa rádio. Funcionava só à noite, né? E era um rádio petista, né? Companheiro, veio. Foi do nosso companheiro. Cada noite a rádio funcionava numa casa. Até porque... Toda noite. Mudava tudo. Mudava tudo. Saía com a rádio debaixo do braço, porque na realidade era um aparelhinho, sabe? Com anteninha lá. E tinha um círculo legal, sabe? Era quase como uma rádio comunitária. Isso E que ali chama a de gente rádio descascava. móvel. A gente descascava a lenha, né? Dos nossos políticos. É melhor explicar mesmo. E também entrevistava, essa rádio entrevistava, inclusive prefeitos foram entrevistados e vereadores foram entrevistados por nós, Ô, nessa João, rádio. e quem era os teus comparsas nesse É, projetos aí? Teus sócios Não, não meus vão companheiros. Quadrilha. Diz aí, diz o nome aí. É o Sérgio Aide, Esse foi o primeiro que eu pensei. Chiquinho o Chiquinho, o Viríssimo. Professor? Professor Chiquinho. E A Ana do PT não estava junto nessa, não? Não, naquela época nem Olha, não era do existia. PT. Por falar em quadrilha, aqui tem mais um alô, grande abraço, gurizada. O programa já tá virando vício das tardes. É o Nemerson, do grupo Quadrilha. Que um que o dia grupo tá estará aqui. crescendo, Que um hein? dia estará aqui para nos A quadrilha apresentar. tá crescendo. Tem que trazer a quadrilha pra cá. quadrilha aqui pra gente conhecer esse povo aí. Obrigado, né, Emerson? Um abraço pra todo mundo aí da quadrilha. Você pode mandar um alô pra gente aqui, fazer uma pergunta pro João através do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da Rádio PH, 2012-8336. Aproveita para baixar o nosso aplicativo lá na Play Store. E daqui a pouquinho, né, vai estar liberado também para iOS, para quem tem iPhone. Abraço também para Kênia Wagner, que acabou de baixar o aplicativo, já está nos ouvindo. O Marcos também está sintonizado nas ondas e na frequência de Palhoça pela PH. Só lembrando que o programa O Balaio tem edições inéditas sempre de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, 6 em ponto, a hora da Ave Maria, com reprises às 8 da manhã e também às 10 da noite, para você não perder nenhum detalhe. Não tem desculpa para dizer, eu não ouvi, 6 horas da tarde eu tô no ONS. Falando isso, daqui a pouco a gente tem aí, a gente tem alguma notícia informação diferente, né, para quem dorme no ONS. E hoje a gente também começou no formato podcast, que é a coqueluche mundial. Maravilha. A gente O que é podcast, Alexandre? Vamos explicar aqui para o nosso público o que é um pod, alguma árvore? podcast. Também quero saber.
Vamos lá, esse formato que a gente está aqui, se você está nos ouvindo, é possível ver essas belas faces também através desse podcast que é postado sempre na manhã seguinte ao balaio, nas nossas plataformas digitais através do YouTube. Então nós temos um vídeo lá com Vídeo e todo o áudio, programa. né? Nós também temos aí, para você quiser ouvir só o áudio, né? Às vezes está no carro, não pode assistir o vídeo também no nosso site www.phradio.com.br. O podcast é um arquivo de áudio que você pode assistir, ouvir on demand. Quando quiser. Ele estava louco para falar essa expressão. On demand. Eu estava tentando arrumar um gancho aqui para falar, mas enfim. João, você é natural de Palhoça. Eu sou Natural do Alto Aririu. Naquela época, tá, é um Nasceu jovem em casa, ainda, né? nasceu em casa. Então, Eu ia nasci perguntar assim em isso, casa, em casa? Eu fui... era uma parteira, né? A dona Maria José era responsável por 80% dos partos da nossa região ali, Pacheco, Então, 80% Guarda, Alto Aririu, era o que Aririu. nascia, efetivamente. Não, quase ninguém nascia na maternidade, né? Porque ficava lá em Florianópolis, na época era difícil, quase ninguém tinha carro. Então, a dona Maria José e a sua maletinha preta foi chamada no dia 12 de janeiro de 1956. Olha aí, olha aí. O pai pegou a carrocinha dele, cangou o cavalinho e foi lá buscar a dona Maria José e eu nasci às Eita. 3 Explica Ô, aí, João, Gol, cavalinho, expressão. ainda na infância, dedo ou chupeta? Nem dedo, nem chupeta. E agora? Não chupava nada, não chupava nada. Não, Tá não, certo. chupava cana, chupava Ah, manga, tá, chupava... E hoje em dia, João? Hã? Continuo chupando manga, chupando cana. Mas, João, nessa época aí do nascimento, só para encerrar essa fase lúdica, né, aqui da entrevista, você, e qual bairro você... Alto Aririu. Alto Aririu. Uma Que é onde observação- você mora até hoje, Mas né? aí, onde eu explica aí, Alto Aririu, Baixo Aririu, como é que é? Hoje não tem muita diferença, mas antigamente a Assim, gente o baixo. considerava o Baixo Aririu e o Alto Aririu. Hoje está quase que tudo... Tá tudo pavimentado, né? É tudo Aririu, né? É porque nós temos a Barra do Aririu, Aririu da Formiga, Médio Aririu, Alto Aririu e Aririu da Pandorga. Não sei se esqueci algum. Não, o Aririu da Pandorga é o mesmo Alto Aririu. Era o apelido do Alto Aririu, era Aririu Pandorga, Tu vê, cara. sabe? E tem a guarda do Então Aririu. nós temos aí a região porque o rio- metropolitana do Aririu, é isso? Que é a o grande que Aririu. Somos uma grande região. Grande O Aririu. nome é porque o rio Aririu banha esses bairros. Aí vai- Passa por esses bairros Aham. e daí acabaram colocando o nome o nome de Aririu, que Aham. é Rio das Ostras. Rio das Ostras. Significa Rio das Ostras. Uma observação interessante, a gente falou um pouquinho do Snoopy, foi uma época que te marcou muito, até porque foste conhecido e ainda és por muita gente como o João do Snoopy, num ambiente lá que às vezes reunia 2, 3 mil pessoas, sem um segurança, uma corda dividindo a estrada, era uma coisa muito caótica, mas que dava muito certo, as pessoas lembram até hoje, e tu trouxestes shows nacionais de graça para muita gente, nomes famosos como Belchior, Sai Guarabira, o Das Aranha começou a tocar lá. Que loucura é essa? Como era possível fazer isso e dar certo e não termos tantos problemas? Na época, né, o comércio acreditava no projeto da cultura do Snoopy, né, e eu comecei fazendo festival, por exemplo, só aceitando inscrição de palhocenses, né? Só que depois, com o passar do tempo, não deu mais para fazer isso, porque cresceu demais o festival e eu tive que... Mas mesmo assim eu dava prioridade primeiro para o compositor e músico palhocense. E por isso que eu acho que nós ainda temos muitos músicos que hoje estão vivendo da música, que ainda transitam por aí nos bares da vida, que começaram, a maioria deles começaram lá no Snoopy, como o Vando Cunha, Sidão, muita gente, Gabriel. né? Muita gente, né? Começou lá com a gente no Snoopy. E quanto ao show nacional, era sempre patrocinado, sabe? Eu tinha um apoio legal da prefeitura na época, dos prefeitos da época, né? Porque era uma... queridinho? Não só o queridinho, depois o seu bar, o Seu Nunca teve problema com a igreja, já que era um evento Não, feito tive na sim. Eu era quaresma, então considerado nunca pegaram... comunista, primeiro porque eu... E ateu? Não, eu já fui excomungado pela já igreja, foi. inclusive. Por um amigo meu, um padre amigo meu. Aham. Hoje ele deve estar... Ele não é mais padre, Não é mais, virou não político. é mais padre, é o Sandro, né? Chegava a quaresma, eu começava com meus balanceios lá. Né? E a igreja malhava e
e dizia para ninguém ir para lá, para aquela coisa do diabo. Porque quando ontem vocês falaram aqui que na Bida, na danceteria da Bida, ali no Aririu, ali hoje mais ou menos onde fica o supermercado sul do Rio, o pé redondo andou aparecendo, né? É uma história que muita gente acredita, né? Que estavam duas moças dançando, e tal, aquela coisa, e de repente começou música lenta, porque antigamente as baladas tinham muito disso. Sim. Tocava e depois parava e todo mundo se agarrava, sabe? Se fosse muito baixinho, a gente puxava para cima. Pegava a Se fosse menina muito pela alto, o cara se mãozinha. esticava. E ela jura, de um moço bonito, loiro, chegou para ela e tirou ela para dançar. E ela dançando tal, daí daqui a pouquinho ela olhou pro pé, pro chão, e viu o pé redondo. Meu E daí essa história que apavorou. E daí começaram a dizer que lá no Snooper também tinha aparecido o pé redondo. Eu nunca vi o pé redondo Tinha lá. muito pé chato no Snooper. Agora, Tinha pé muito pé chato, redondo, mas muito pé redondo não pé tinha. chato ali. Ô, João, João. nós temos aqui, só mandar aqui um alôzinho aqui, a nossa gloriosa Aline falou assim, o João conhece muito Palhoça, tragam ele mais vezes. Aí a nossa gloriosa Aline, que lembra aqui o Festival Snoopy, o Papa Troféu Sidão, né? Ela lembra aqui, ainda coloca em negrito, né? E que hoje está se recuperando na saúde, né? Teve um probleminha de saúde, enfim. Quem mais está trazendo aqui? O Marcos Campos, está aqui, aliás, o Marcos Camargo está aqui com a gente. Marcos Camargo é o DJ. Também mandando... Marquinho? DJ Marquinho? Não é não. Não? Não é o único Marcos Camargo, não ele existe estava só ontem um. também. Né? Sim, um grande abraço para Marcos também. Quem mais aqui? O Nemerson já foi. A Paula da Quadrilha também está mandando aqui, passando para mandar um oi e aguardando ansiosamente o dia em que a Quadrilha estará aí pessoalmente com vocês. Beijos da Paula da Quadrilha. Um super alô também aqui. Quem mais aqui? Falei só balaio e foi gato junto. Então ele, o cara que mandou disse que lá achou a gente um pouco pretencioso. O gato ali foi Eu pensei que porque era bonito, estava me chamando de gato. Foi meio sem querer. Bom, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp 2012-8336. Você pode baixar também o nosso aplicativo na Play Store. A gente tem mais um minutinho antes de ir para o próximo intervalo, né? Vocês já querem ir para o intervalo agora. A gente toma uma aguinha rapidinho e volta, porque nós temos mais informações a respeito das pessoas que utilizam transporte coletivo em Palhoça. Ok? Então o assunto é muito interessante, não saia daí, a gente volta já já! Aqui na PH, programa O Balaio. Volta já. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. PH. Somos o maior canal de comunicação digital de Palhoça. Rádio PH, com transmissão ao vivo para todas as plataformas de áudio e vídeo. Conteúdos exclusivos, o cotidiano da cidade, tudo o que acontece por aqui, você confere na Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Rádio PH. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo o programa O Balaio. Muito bem, estamos de volta com a última parte aqui do Balaio e tá com você, Alexandre. Então, olha só, a gente tem dois extremos bem diferentes, né? E duas marcas que para os palhocenses são fortes. Uma é a Jotur, que está no nosso dia a dia há décadas. E nas redes sociais é enxovalhada, reclamam bastante também do serviço da Jotur, mas tem na história da cidade também uma importância grande. Temos uma outra marca mundial chamada Netflix. Quem que hoje não tem aí no celular ou na TV de casa, na Smart TV, a Netflix? Acontece que essas duas marcas aparecem juntas. Olha que engraçado e interessante. Um filme chamado Lully, que estreou aí nos últimos dias, trouxe essa surpresa inesperada para os usuários da empresa Jotur, que faz o transporte municipal
em Palhoça. Acontece que em uma dessas cenas, ali tem de cantinho um Jotur número 4297 que passa na cena desse filme que foi gravado no Rio de Janeiro e também em Florianópolis, inusitado. Quem quiser assistir, tenta ficar parando a cena ali até achar um Jotur, porque às vezes quando a gente quer ele, Duran, ele não aparece no ponto, mas aqui na Netflix, quando a gente não espera, aparece um Jotur passando ali do nada. Realmente. E quantas pessoas... Você já dormiu num Jotur, João? Não, eu dormia mais no Cobra d'Água. Cobra d'Água? Que era o apelido, a gente chamava Imperatriz. A Autoviação Imperatriz. Autoviação Imperatriz, De né? Cobra d'Água por quê? Por causa da cor. Ok, laranja, né? Tu nunca viu Amarela. uma cobra d'água, Duran? Não, nunca vi. Você já viu? Tem São interesse? Sebastião tem interesse? o Nelson pode te levar lá para fazer um tour Cobra pela... d'Água lá no... Tem, Cara, você lembra? olha só. Ontem nós já fizemos a merchandising aqui do Reserva Brasil. Hoje, no Sócio Fordense, à 13h, também houve um merchan. E agora, né, mais um merchan do negócio. Sabe quantas vezes falaram na Via Placas até agora na PH? Via Placas. Primeira. Agora, Naquela hora, primeira vez. ainda pouco eu ia falar, porque não me desse tempo. Ah, Aí tu me então cortou, era o vamos- João do jornal, o Alexandre do jornal, o Alexandre... Né? Vamos pegar E o então o Alexandre da Via gancho, vamos Placas, falar aí tu de me Via contou. Placas. O que que é a veio Via a Placas? ser Via Placas? A Via Placas é uma empresa de emplacamento veicular aqui de Palhoça que atende de uma forma diferenciada, bem pertinho da delegacia, e a gente emplaca seu Proposital carro. já? Sim, logisticamente bem pensado, e a gente atende todo mundo lá com muito carinho, com a nova placa no modelo Mercosul. Eu queria buscar esse gancho da Jotur para perguntar para o pai. Palhoça, a própria criação da cidade também tem a ver com o transporte, porque eram essas casas de madeira dos tropeiros que vinham de Lages para fazer essa passagem, porque não havia ponte, né? Então, onde ficavam essas casas? Como que funcionou essa instalação da cidade chamada Palhoça? Na realidade, o centro de Palhoça, onde nós estamos hoje, foi um dos últimos bairros a ser colonizado, a ter povoado, né? Porque antes teve Barra do Aririu, Guarda do... Enseada primeira. Enseada como primeira, né? Depois Barra do Aririu, Passa 20. Tinha todo um... A estrada que levava a Ponte Maruim entrava lá no Tumé, na praia de Tumé, ia margeando a praia até chegar na Ponte Maruim. Toda a área de manguezal, né? De lá eles atravessavam, iam para São José, para a região de São José, ou então pegavam os barcos e iam até o Ribeirão da Ilha. Tá Sabe? maluco, pela praia? Perto Pela da praia. E existe algum resquício dessa Depois- estrada antiga, não? Não era nem estrada. Não, Ele- um caminho, eles, caminho. Na realidade, eles tocavam o gado, né? Era mais os tropeiros que passavam por ali, né? Depois foi feito uma estrada cortando o mangue. Porque isso aqui, assim, onde que a gente está, era tudo mangue. Era tudo pântano. Então, eles não iam botar naturalmente o gado ali dentro. Depois, o governo imperial começou a fazer da Ponte Maruim até E quando chegou esse em terra firme, né? E esse transporte era feito com os lanchões, né? Que levavam todo o Daqui, material. aqui atrás, ó, aqui atrás onde nós estamos, tem um riozinho. Lembrando os nossos ouvintes, a gente está no Tem um centro de riozinho ali. Palhoça. Aquele riozinho ali, bem aqui na nossa região, ó, daqui atrás de nós, tinha um entreposto de mercadoria. Era onde as mercadorias que chegavam de Lages, da região serrana ou de Porto Alegre, paravam aqui, e daqui os lanchões iam beirando. Era um rio que as pessoas lavavam roupa e tomavam água, tomavam banho, sabe? Então, e atravessavam para Desterro, para a ilha de Santa Catarina. Inclusive aqui na programação da Rádio PH, você vai poder conferir algumas histórias inusitadas, né, cuja fonte nós estamos conversando agora e muita gente está conhecendo, é o quadro Memória Palhocense, que a gente está preparando com muito carinho aqui, e você, durante a programação da Rádio PH, você vai poder conferir. Temos um recado aqui, o Gustavo Colombo, que já deu um alô pra gente aqui, disse o seguinte: avisa pro Alexandre que hoje tem missão da quadrilha. Tá bom? Era secreta. Grupo Quadrilha. Não é mais. Agora já não é mais, Ok. né? João, me diz uma coisa, se hoje você tivesse o poder de canonizar alguém, um palhocense, quem você
transformaria ou elevaria a categoria de santo? Ou não tem ninguém? Eu levaria a irmã Neves. Irmã Neves. Boa lembrança. Ela teve uma história assim muito bonita no Aham. nosso município. E isso, ela pode contar um pouquinho da história? Ela trabalhava anteriormente em Florianópolis. Eu não gostava, o Papa tinha um assessor, o antigo Papa, que eu não gostava dele por causa disso. Porque ela foi julgada uma época lá no Vaticano, porque ela ajudava muito os pobres, as comunidades pobres de Florianópolis. E esse Heinig, sei lá o quê, que trabalhava com o antigo Papa, julgou ela e ela e a congregação dela e transferiu ela aqui para Palhoça. Foi a melhor coisa que ela fez na vida, né? Que ele fez na vida. Porque a gente ganhou um anjo. Né? Ela é fundadora do João Paulo II, né? Com a entidade que atende crianças e tal. É uma pessoa maravilhosa. Se ela não for para o céu, olha, eu não vou nem para o céu por perto, isso eu tenho certeza. Ô, Duran, queria fazer uma pergunta aqui pro Fique à João. vontade. Pela esse acervo que ele tem aqui de pensamentos e sentimentos, já fez de tudo. Tem um jornal que está vivo até hoje, viu os grandes quebrarem e hoje o Jornal Palhocense continua ainda levando a notícia aqui para a cidade. Já teve rádio pirata, já teve balada, teve um filho que trabalha junto com ele. Teve? Não, tem, desculpa, tem. E, João, de tudo que tu já fez na tua vida, tem alguma coisa que até hoje tu se arrependeu de não ter feito ou tens vontade ainda de fazer? Plantou árvore também? Plantou árvore, livro? Eu tenho 9 livros e já plantei uma árvore. Eu tenho um pé de jabuticaba lá, que foi eu e meu pai que plantamos, e exatamente no ano que ele nasceu. Mas tem alguma coisa que tu ainda não fez? Não, cara, olha, eu sou uma pessoa feliz comigo mesmo, sabe? Realizada, sabe? Não tem nada que eu almeje, que eu queira. Nem fazer um revival do Snoopy? Para ser feliz não se precisa muito não, sabe? Aham. Eu sou dessa opinião. Não se precisa de muito dinheiro, não precisa ter arrogância, nem nada disso. É simplesmente viver bem com todo mundo e isso, eu acho. E o que tu pensa da Palhoça do futuro? Tu que pegou essa transição, dessa mudança da cidade até o momento de hoje, o que tu pensa do futuro da nossa cidade? Eu acho complicado, sabe? Porque cada vez fica mais difícil de viver em Palhoça, né? A gente, na minha época, eu tenho 65 anos, então eu peguei a Palhoça, assim, né? Quando tinha só essa rua aqui, sabe? Então, tu vê ela hoje, cada vez não se anda mais. Retalhada, né? Não se anda mais, não dá mais para andar por dentro dela tanto carro, né? Nós não temos uma infraestrutura boa de água, de esgoto, não temos, é uma realidade. Eu acho que a classe política demorou muito a pensar nisso, a começar a se despertar que teria que ter isso, né? O meio ambiente também, nós nunca preservamos o nosso mangue, tanto é que hoje a gente vê aí invasões para tudo quanto é lado. Hoje parou um pouco, mas já tem boa parte do último mangue da América do Sul, que é aqui em Palhoça. Ele foi, hoje, 50% dele está destruído, né? Acabou, ele era bem maior. E qual é a maior saudade do passado? É do Snoopy, sem Eu achei dúvida. que tu ia falar da MPLAF, pô. Não, fazia parte. Bom, então, pegando esse gancho aí, né? Eu dei agora uma cantada ali e tal, enfim. Até porque nós temos aí os órfãos do Snoopy, né? Muita gente que curtiu, casou, namorou, se separou, né? Fez amizades, desfez amizades, etc e tal. Né? Muita gente foi lançada, muita gente hoje é músico, muita gente realizou o seu sonho, etc e tal. E essas pessoas eu acho que adorariam ter, nem que fosse uma última edição do Snoop Festival, bem nos moldes do que ele era, né? Porque eu acho que não é só a música, não é só E agora, com o advento da rádio, eu acho que fica bem mais fácil para a gente fazer, né?
E muita gente me Mas pede tinha, que pra ser, fazer mas tinha que isso. ser como foi antigamente, com a lona, com um banho de espuma, no mesmo lugar? da espuma. O banho da espuma que se misturava com energia, a Aquele lama. no outro dia, aquela Capoeira. lamaçal, né? Mas era muito bom. Ô, Duran. Era bom. Quem curtiu, quem teve a possibilidade de frequentar, olha, era uma aventura. E uma informação para os nossos ouvintes é que a gente está fazendo o resgate dessas imagens que estavam em fitas VHS, passaram para DVD, agora foram digitalizadas e a gente vai poder passar Algumas Sim, Duran, nós vamos tem que passar ter todas. Duran. autorização para passar, eu acredito, né, Nelson? Como? Bem, oi. É, Garoto e aí, Snoopy era assim- um momento, sim, épico, cultural, importante para a cidade. O garoto Snoopy. Teve Garoto Snoopy Teve também. o garoto Sim. Snoopy. Ele está com certo receio. Uma censura, no caso? Não, a gente só passa o vídeo, menos o áudio. E eu gostaria de trazer também uma pequena novidade para vocês, em primeira mão. Em Opa. 30 dias, a gente vai estar num evento na Mansão Luke com o show mais importante do Guns N' Roses da América Latina. Então, uma banda que nós fechamos algumas semanas. Teremos a festa PH+, então eu tô falando em primeira mão para quem Opa, está salva de conosco. palmas, claro. Teremos a oportunidade do rock and roll, bom e velho rock and roll, que tanto brilhou lá no Snoopy. Vai ter um espaço, uma noite, uma quinta-feira, antevéspera de Natal. A gente vai estar curtindo essa banda que é sensacional. Hoje eles são melhores que o próprio Guns N' Roses. Slash, porque eles são vai ter o Slash. incrível. O Axl, o Slash e Axl. todos os grandes sucessos, o Guns N' Roses, essa banda que foi icônica aí da nossa O geração. Sweet Child of Mine vai comer solto lá no negócio. E a gente vai tocar aqui na rádio durante esse mês, se vocês I used toparem. to love her. Uau. Quem Knock, mais knock, aí? knock on Heaven's Door. Isso. Vai ser sensacional poder curtir esses sucessos aí juntos e pai, vai ser talvez uma oportunidade de a gente fazer relembrar um pouquinho do astral musical, pelo menos do Snoopy, e quem sabe no ano que vem de volta à casinha do Snoopy vai ser muito bom. Maravilha, esse é o nosso programa O Balaio. Estamos aqui na nossa edição inédita, né, com reprises sempre às 8 da manhã e às 10 da noite. O inédito vai ao ar de segunda a sexta-feira às 6 da tarde com essa galera sensacional. Afinal de contas, no Balaio cabe todo mundo, cabe você que está ouvindo a gente nas nossas redes sociais, né, o @PH Rádio Oficial, também no nosso site phradio.com.br. Você que já baixou o nosso aplicativo, como faz, Alexandre, para baixar o nosso aplicativo? É muito fácil. Lá no nosso Instagram, na bio, vai ter o nosso link. Você vai clicar lá, a primeira opção tá baixar o app. Baixa lá ou vai na sua loja de aplicativos para o Android e coloca lá Rádio PH, que você vai baixar facinho e vai poder ter todas as informações da rádio para você. E não esqueça dos nossos patrocinadores institucionais. Nós temos Pipoca Bilu, nós temos... pipoca, né? Nós temos Pipoca Bilu, nós temos... Via Placas. O Via Placas e o nosso glorioso Reserva Brasil. Troque a sua placa e depois disso vá se divertir no Reserva Brasil. Se houver espaço para mais uma história, eu Tem. gostaria muito de resgatar essa história. Nós temos um pequeno espaço. Ótimo, Um então pequeno vamos tentar... É uma história épica, na verdade, mas que remete ao balaio. Nós teremos um balaio aqui, vamos conversar com os nossos indígenas do Morro dos Cavalos, mas temos uma história do Aleixo Garcia, uma história de um cara, um espanhol, que aqui... perto de Naufragados, o barco dele acabou naufragando e ele veio parar em Palhoça e descobriu um caminho até o Peru, uma história louca. Conta um pouquinho pra gente, 30 segundos. O caminho de Piraburu. E outra coisa que eu descobri recentemente, que ele teve um filho com a Índia, aqui em Araçatuba. Então, quer dizer, foi o primeiro palhocense que nasceu aqui em Palhoça, foi o filho do Aleixo. Dessa mistura aí europeia com os nossos primeiros habitantes indígenas. Esse aqui, quando o navio naufragou, muita gente morreu, e aqueles que não morreram se refugiaram ali atrás do Morro dos Carvalhos, na praia de Araçatuba, né? Bem pouca gente conhece aquele paraíso ali, mas é um paraíso. Vai começar a conhecer. E dali, ele, através dos índios, eles descobriram o caminho até o Peru, que é o caminho de Piraburu, sabe?
que é um... Eles contavam que era um caminho de muito ouro. E, eles levaram iam para lá para buscar ouro, né? Para achar ouro. E né? mostraram o caminho para o Aleixo Garcia. E mostraram o caminho para ele e outros companheiros deles. E eles viveram aqui até, né? O resto da vida deles. Ele, inclusive, teve um filho com uma índia aqui da nossa terrinha. Que legal. É Palhoça aí com toda a sua riqueza histórica e cultural. E é sempre uma alegria a gente poder resgatar e deixar isso também em podcast. Agora fica também gravado aí para a história mais essas pílulas aí culturais de Palhoça. Maravilha. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final do nosso balaio de hoje. Uma salva de palmas para João, nosso convidado especial. Obrigado, João. És um baita. Traz um banho. Edmilson, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Nelson, muito obrigado. E nós encerramos o programa de hoje com uma frase icônica. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase um pagamento para ver só. Beijo, gente. Amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos com mais uma edição do nosso balaio. Tchau!